Tem um cofre nessa história, viu? Um cofre dentro de uma casa em Nova York e dentro dele anos e anos de cartas que um avô escreveu para uma neta, que ele nunca ali teve a permissão de ver. A neta não sabia que as cartas existiam, não sabia que o cofre existia, e o homem que trancou tudo lá dentro é o mesmo que para ela um bagel para ela no café da manhã e disse que ela precisa ali se divertir mais. Ou seja, sim, os dois primeiros episódios ali de Sterling Point não são sobre uma herança, mas um acordo entre adultos que custou ali uma infância de 3 crianças, tá? A gente vai comentar tudo desses episódios. Em 10 minutos você vai entender se a série vale a pena ou não assistir e por que quase todo mundo assistiu ali como uma menina que descobre uma irmã secreta, mas é na verdade uma frase numa carta e que muda tudo, né? E que dedam o avô junto com o pai, ou seja, a gente já teve muitos momentos de tensão dessa história que chegou lá no Prime Video. Anne Jacobson tem 17 anos, mora em Nova York e é aquele tipo de adolescente que trata o verão como um marco importante, né? Ela quer o programa da Walton, não passa e acaba desabando. E aí, no mesmo dia, chega a notícia de que o avô materno, o Gordon, ele acabou morrendo. E é um avô que ela nunca viu, pai da mãe que também não está entre ela. Então, Gold sobre quem é proibido falar em casa. E aí, no testamento, o pai, o Steve, não recebe nada. Anne e o gêmeo, o Connor, herdam tudo, que é uma ilha em Muskoka, Muskoka, aliás, lá no Canadá. E aí, 2 cartas. E Steven confisca as cartas na hora, e aí que a série começa de verdade a trazer todos esses caminhos. Deixe seu like se eu gostei, se você se inscreva por aqui, a gente fala sobre filmes, séries e novelas. Eu sou o Paulo, Super Nerd Brasil, e vamos começar a falar desse caminho dessa série que está bombando no Prime Video. E aí, gente, a Anne lê tudo isso escondido, porque a série ela vai te empurrando para uma emoção tão forte e você acaba que você se perde nesse meio. Pois é, começa assim, ó: meu maior arrependimento é não ter lutado mais pra te ver. Não foi por eu não te amar. Eu não devia ter aceitado o plano. Espero que o Sterling Point revele a verdade. Era o lugar que a sua mãe mais gostava. Ache ela. E aí termina ali, ela vai precisar depois que eu me for. Repara nisso tudo, porque eu não devia ter aceitado o plano, então todo mundo saiu desses episódios odiando o Steven, o pai controlador que esconde cartas, que corta a mãe da conversa, que manda a advogada falar só com ele, e ele é culpado, sim, mas Gordon confessa ali por escrito que não foi vítima, que ele aceitou, que existiu uma negociação com os dois lados e ele escolheu esse silêncio. Mas tem uma segunda metade. Ache ela. Não é a mãe. A mãe, claro, já morreu. É alguém vivo que vai precisar de ajuda quando ele se for. Então Gordon transformou a neta, que ele nunca conheceu, numa executora de um problema que ele mesmo ajudou a criar. Ou seja, não é uma carta de despedida, é uma terceirização de culpa, né? E muda tudo a partir de agora. E honestamente, é a coisa mais interessante que a série faz nesses 2 primeiros episódios de toda essa sequência. Mas o que de fato acontece? Connor aceita mentir e dizer que a irmã foi para a Tailândia com o Oliver, o namorado que tá ali no armário e tal, não se assumiu e tal. E aí a Anne se acaba achando que vai encarar um voo e tal, descobre que de Nova York para Toronto são 45 minutos, ou seja, ela embarca com Alice, que ela insiste a chamar de um avião barco. E aí, gente, nisso tudo tem um time, porque Alice conta que aquela ilha nunca tinha sido alugada, porque o dono jurava ali que jamais alugaria. Então, ele acha que ela é um hóspede de Airbnb e ela deixa ele achar. E aí na ilha, sem sinal de celular, sozinha, Anne encontra fotos da mãe, jovem, penduradas na parede. E ela fala: você era gata, mãe. E aí no dia seguinte, a Marina, que também era de Gordon, porque ela precisa de carteira de motorista e a habilitação náutica. Só que ela não tem nenhuma das duas. E Una sequestra a aula de barco num caos
e que eu acho que é de longe a melhor cena cômica desse episódio, e elas acabam entrando em Sully, né, e o Canadá Day ali. E aí à noite tem a festa no lago, no Rousseau, Anne reencontra Rory, um colega rico de colégio, filho ali de pessoas do ramo imobiliário, é importante de guardar isso, e a mãe dele, Denise, solta a bomba entre ali uma taça e outra. Gold tinha entrado com um pedido de divórcio. Acho que foi por isso que ela acabou fazendo o que ela fez. Mas o que exatamente? Ou seja, a série corta, não conta nada pra gente. E Alice despeja a frase mais irônica dos 2 episódios ali nesse caminho todo. Não acontece nada no Canadá, só não aqui nessa ilha. Ou seja, mudanças em todo o caminho dessa história. Agora, nesses primeiros episódios, acho que o que funciona é o humor muito afiado, de verdade. As piadas, o pai e tal, o acampamento de verão que a família repete de propósito só pra irritar a filha perfeccionista. Ou seja, isso funciona, sabe? O luto que é levado a sério de um jeito bem forte. Então, quando Anne diz que a mãe morreu há tanto tempo que nem é triste, e Una responde que isso é a tristeza de quem nunca lidou com a questão, a série entrega, assim, em 2 falas, momentos ali que eu acho que são muito importantes de lidar com esses sentimentos. Agora, o que não funciona muito? A conveniência da festa, porque Anne viaja escondida para uma ilha no Canadá e na primeira noite esbarra num colega de colégio de Nova York, cuja mãe conheceu os pais dela e sabe tudo de divórcio. Ou seja, tudo bem, o roteiro precisa mostrar essas exposições, mas dá para ouvir sem a conveniência muito forte. E as coincidências de sincronia, né? O celular da Anne quebra exatamente no momento que ela mais precisaria de aliados. Então, não é sutil, sabe? Fica tudo muito conveniência de roteiro. E eu acho que a série talvez erra nessas conveniências. Ainda mais porque ela tá indo procurar respostas, e óbvio que vai parecer mais ainda que essas conveniências estão acontecendo. Agora, o episódio 2 tem um detalhe que muda tudo, porque Ramona quer expulsar a invasora, zomba e tal dos frascos de skincare, avisa que não existe Airbnb naquela ilha, até Anne dizer que ela é parecida com a mulher das fotos. Ela é minha mãe? Ou seja, descobrimos onde Ramona esteve esse tempo todo cuidando sozinha de Gordon, morrendo. E ela diz com maturidade, com uma naturalidade, aliás, que agora tem o chalé e a ilha. Então a gente já anota isso nesse caminho. E aí na festa de Denise, a Anne aparece vestindo uma roupa da própria mãe, monta da própria mãe e tal, e leva o golpe. Seu pai voltou de Muskoka, com 2 filhos e sem esposa. Ou seja, Gold trouxe os gêmeos naquele verão e nunca mais voltou. Ou seja, um ataque de pânico, né? Porque Alice a socorre ali e tal, explicando e tal desse caminho, uma perseguição de barco, uma confissão inteira, e a resposta mais cruel desses 2 episódios. Você disse que é adotada, então não é parente, você não é minha irmã. Mas agora, o detalhe que eu acho que muda tudo, e que tá ali no episódio 2, Joe, o cara da Marina, liga pra advogada e a conversa parece até muito burocrática. Só que ela pergunta: você já conseguiu falar com ela? E ele responde que não e promete ir atrás. E aí vem, sem dúvida, aquele caminho. É melhor você achar ela antes da Anne. Traduzindo, Joe sabia da existência de Ramon, sabia que ela seria atropelada por essa herança, tinha a missão de avisá-la antes e falhou. Então aquele reencontro entre os dois no episódio 2, em que ela recusa a ajuda dele, ou seja, é uma conta antiga, né? E claro que a série está construindo todas essas respostas para os próximos episódios e fica a gente aí saber até onde isso vai, hein? Quero saber, quero ir acompanhando. Me conta se vocês já assistiram a série, se vocês estão gostando. Deixe o seu like e o seu se inscreva por aqui neste canal maravilhoso. Tamo junto e até a próxima.